Pronto. Então, boa noite, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Natália e, nesse momento, eu sou uma parceira da construtora Pacto e estou aqui em nome do Carlos e da Júlia para esse momento de integração, para esse momento de aprendizado e, para mim, é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui no meio de tantas pessoas que são competentes e que estão aí no meu imobiliário já há algum tempo, né? Então, eu não sou do meio imobiliário, e aí vocês podem estar se perguntando, né, por que é que essa pessoa está aqui falando para mim? Né? Por que é que eu estou tendo aqui esse treinamento com essa pessoa? Por que é que eu estou aqui dispondo o meu tempo para conseguir entender alguns pontos que, de repente, me despertou curiosidade? Então, vamos lá. A gente sabe que hoje o mercado imobiliário ele é muito abrangente, né? E temos diversos corretores, temos diversas imobiliárias, tem diversos empreendimentos disponíveis no mercado. E hoje eu estou aqui no papel de facilitadora para vocês. Por quê? Porque uma vez que você está no meio imobiliário, seja você corretor ou seja você uma imobiliária, o que, é que acontece? Eu acredito que a gente tem que sempre buscar se capacitar. E muitas vezes eu até, desde quando eu entrei, né, a me aventurar nesse meio, a entender mais esse meio, eu compreendi algumas coisas que talvez vocês já percebem há algum tempo, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção é principalmente aquele corretor que ele trabalha individualmente, né, que ele não está diretamente ligado a uma imobiliária, ele às vezes ele não se enxerga como empresa. E isso dificulta bastante o trabalho daquela pessoa, porque todo tipo de negócio, seja você sozinho, ou seja um negócio grande, ele precisa de estrutura, ele precisa de métodos, ele precisa de fundamentos, de pilares, para que você consiga desenvolver o bom andar do teu negócio. Então, se você é um corretor que age de maneira individual, ou se você é um corretor que age junto com corretoras, né, parceiras, está, digamos assim, associado a alguma corretora, se você não tiver na sua cabeça bem claro que você, independente de estar sozinho ou estar com alguma empresa associada, você, por si só, já é uma empresa. Então, você tem que dar conta e tem que demandar muito, tem que ter muito cuidado no momento em que você está ali lidando com o seu negócio e encará-lo como, de fato, um negócio que é, tá? Porque a gente consegue perceber muitos corretores que são empreendedores, mas que não são empresários por si. Então, nesse momento aqui, é como aquela velha história, né? Quando o médico se forma em medicina, ele só aprende a ser médico, mas ele não aprende a gerenciar um consultório, ele não aprende a gerenciar um hospital, por exemplo. Então, eu acredito que vocês, com o tempo, quando fizeram, né, o curso lá de técnicas de transações imobiliárias, acabou que vocês fizeram o curso, mas o traquejo do negócio, a maneira de conseguir clientes, de lidar com o cliente, você aprendeu na prática. Se vocês concordam comigo até aqui, dá um joinha aí para eu entender. Vocês estão me compreendendo? Ok, maravilha. E aí, o que é que acontece? Sempre que a gente consegue perceber que alguém está se sentindo um pouco sobrecarregado, ou às vezes vê que o negócio está meio confuso e que não tem estrutura para nada, o que, que acontece? Você acaba desanimando, você acaba talvez tendo uma visão de negócio que é muito cansativo, né? E aí, nesse momento, o que a gente vai acontecer? A gente vai falar, né, como prometido da nossa aula de hoje, foi falar sobre relacionamento com o cliente, né, como é que eu vou organizar os meus clientes, como é que eu vou lidar com os meus clientes. Eu preparei esse encontro de hoje, que ele é muito prático e muito objetivo, tá? Só para eu entender aqui um pouquinho o cenário de vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir falar ou se vão precisar levantar a mão aqui. Mas se alguém quiser falar e quiser compartilhar, eu vou abrir aqui um minuto, um espaçozinho pequeno. E eu queria ouvir de vocês, nesse momento, a maior dificuldade que vocês, como... Minha câmera está só caindo. Deixa eu voltar aqui. Voltou.
Ai, meu Deus, pronto, voltou. Eu queria que alguém, ou mais de uma pessoa, duas, colocasse aqui para mim qual é a maior dificuldade que você tem hoje na sua profissão corretor de imóveis, agente imobiliário. Se alguém quiser compartilhar, eu queria ouvir uma palavrinha bem rápida. Hoje, minha maior dificuldade é na visitação. Visitação em que sentido? É William? Isso. Visitação de clientes. Por exemplo, a maioria das pessoas costumam captar leads. E Sim, eu, particularmente, acredito que o cliente está na rua, certo. principalmente no meu nicho. Então, por exemplo, bater no consultório para conversar com um médico, para mim, é mais difícil do que qualquer outra coisa, entendeu? Para você é difícil essa visitação presencial, é isso? Exatamente. Certo, entendi. E aí, no seu caso, William, você trabalha mais com a captação de clientes de maneira mais orgânica e mais presencial, correto? Exatamente. E a sua dificuldade hoje é ir ao local onde está o teu E cliente. isso, ir até ele e, tipo, meio que encará-lo de frente, entre Ah, aspas, entendeu? tá, certo. Conversar com ele, e sim, porque eu sou bastante tímido, por aquilo que pareça. Entendi. Tá, joia. Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Tem alguém com a mãozinha levantada aqui. Quem é, Jesus? Bom, Adilson aqui. Pronto. Oi, Oi, Adilson. tudo bom? Boa noite. Boa noite. A maior dificuldade, como você falou aí, é um padrão, né? Que a gente se espelha, eu pelo menos eu pesquiso muito o mercado fora do Brasil aqui, os Estados Unidos, que tem alguns padrões que cada corretor, mesmo que ele seja profissional, mas ele tem que ser filiado a uma imobiliária. E hoje a gente tem uma grande dificuldade principalmente com a nossa classe, né? Que é o leilão. É aquele que dá um desconto maior, não tem uma regra para se trabalhar. Então, às vezes, o nosso mercado, ele mesmo se prostitui os próprios profissionais, né? Para não perder uma venda, o cara abre mão do comissionamento. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade hoje seria você fidelizar o cliente pelo serviço que você presta, né? E não pelo que eu dou a ele, além do que é o acordado, que é a nossa comissão, né? Se a gente trabalha, a gente tem que ter o comissionamento. E os próprios profissionais, né, nós da classe aqui, não se unem. É um tal de 221, é um que dá desconto na comissão, enfim, assim, eu acho que a minha maior dificuldade é lidar com esse tipo de profissional, entendeu? Pronto, entendi. Maravilha, obrigada aí a todos que contribuíram nessa fala. Muito importante esse seu ponto de vista, Adilson. Pádua, deixa eu ver aqui quem quer ver aqui. Pádua? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Como o companheiro e o colega Ailson falou, eu já não vejo nem tanto os colegas que dão desconto ou que fazem parceria, mas que são os profissionais do dia a dia. São realmente aqueles que vivem exclusivamente da corretagem. O maior problema hoje no mercado imobiliário é que todo mundo quer ser corretor. E pessoas que têm suas 2, 3 rendas, tiram, cresce, e esse tipo de profissional, entre aspas, é que vem para o mercado atrapalhar. É um médico que hoje é corretor, é um advogado que hoje é corretor, é um empresário que hoje é corretor. Então, esse influência, e dentre outros, né? Então, são só alguns exemplos. São essas pessoas que entram no mercado, que, no meu ponto de vista, que vêm disputar clientes com aqueles profissionais que vivem exclusivamente da corretagem. E muitas dessas pessoas estão preocupadas realmente com uma partezinha da comissão só e não vivencia a corretagem no seu dia a dia. É isso hoje que está acontecendo no mercado imobiliário brasileiro. Todo mundo quer ser corretor. E muitos não se profissionalizam. Está de olho apenas Naquela no comissão lá, mercado, né? somente, só isso. Compromisso zero. Então, vamos lá. Obrigada pela contribuição, Pádua. Tranquilo. Então, vamos lá.
Começando, né? Vamos lá. Quem é Natália? Por que eu estou aqui hoje, mais uma vez? Então, hoje eu estou na Pacto como consultora associada lá, e o meu vínculo com a Pacto é fazer a Pacto crescer. E uma das maneiras que eu percebi, né, é trazer essa qualificação para vocês, enquanto corretores, mas também trazer essa união entre consultora e a classe de corretores que são vocês. Então, nesse momento de hoje, eu acredito que, assim, o mercado imobiliário ele tem muitos desafios, muitos, muitos mesmo. Só que a gente precisa entender que começar pelo básico, e o básico bem feito, já nos dá um diferencial, né? Porque hoje em dia é tão difícil você encontrar uma pessoa que realmente consiga te atender bem, que aquela pessoa que te dá um pouco mais de atenção, você já cora naquela pessoa ali e quer ficar com ela, independente da situação. Então, assim, a gente sabe que a fidelização hoje, de clientes, ela é muito delicada, né? Não vou dizer complicada, mas é desafiadora. Só que existem meios, existem maneiras de a gente tentar mitigar esses problemas que são tanto da parte externa, né, o mercado imobiliário em si, a concorrência entre os próprios corretores, essas forças externas que estão, que podem inserir sobre vocês, a gente não vai focar nelas agora. E sim vamos focar no que a gente pode melhorar enquanto corretor, enquanto você é vendedor do teu próprio negócio, né? Porque você, como corretor, você vai ser o eu-presa, você vai gerenciar toda a empresa, mas também tem que fazer o negócio girar. Então, você está na parte estratégica e está na parte da operacional também. E quando você entende que tem momento para ser operacional e que tem momento para ser estratégico, você consegue dividir melhor o seu tempo e, a partir daí, você consegue, de fato, ter um posicionamento mais interessante e visão de você em relação ao seu negócio, tá? Então, qual vai ser o nosso objetivo dessa aula aqui de hoje? Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar aqui a minha tela e trazer aqui para vocês. Vamos lá. Janela. Compartilhar. Ó, me ajudem aí. Estão vendo a tela da apresentação? Sim, estou vendo. Estão vendo? Minha gente, falem comigo, viu? Porque eu estou sem retorno aqui, que eu estava com outra tela aberta, mas a coisa não está funcionando. Vamos lá. Mostrar. Minha tela mesmo assim. Então, vamos lá. Eita, Jesus. Tô abrindo, viu, minha gente? É porque o negócio aqui tá meio lento. Agora foi. Pronto. Vamos lá. Aqui, qual é o nosso objetivo hoje? Nesse treinamento, tá? Vamos falar um pouco sobre os processos de vendas consultivas, como é que a gente vai organizar essa base de clientes e falar um pouco sobre a gestão do relacionamento com o cliente. O primeiro momento desse nosso encontro, eu vou falar um pouquinho de práticas, né, de processos, uma parte um pouquinho mais teórica, e na segunda parte eu vou fazer para vocês a apresentação de uma parte mais prática de como é que você pode gerenciar esses seus clientes. Então, como eu falei, o que acontece? Durante o nosso trabalho como corretor, né, durante o trabalho como corretor, por vezes, eu já notei que, com quem eu já tive contato, eles têm muita dificuldade de gerenciar os próprios contatos que chegam para ele, tá? Me digam aí vocês, pode ser no chat, pode ser aí falando mesmo, qual é a ferramenta principal que vocês têm hoje de trabalho na área de setor imobiliário, como corretor de imobiliário? WhatsApp. WhatsApp é o principal, não é? Sim. Mais algum? WhatsApp, ligação,
CRM. Opa, joguei uma palavrinha bonita aí, CRM, né? Beleza, exatamente. Então, olha só, quando a gente pensa em vendas e quando a gente pensa em processo de vendas e atendimento, a gente tem que entender uma coisa, que para a gente, corretor, vamos chamar de corretora, mas eu não sou, tá, gente? Para a gente, corretor, o que acontece? Eu, como corretor, eu tenho uma visão do meu negócio, como o cliente chega, eu atendo, eu mostro o empreendimento, eu faço a negociação e eu fecho a venda, correto? Cadê o joinha? Fale comigo. Correto. Correto. Mais ou menos, vamos lá. Vamos lá. Imaginando que seja a sequência perfeita, É o processo, né? É o processo. Sendo que, vamos pensar no seguinte, vamos imaginar que durante o mês, agora hoje é dia 15, que durante o mês de julho, você fez contato aí com 30 pessoas, ok? Imaginando aí 2 por dia. É um número bom ou é um número pequeno para vocês? O que vocês acham? Número bom. Número bom? Tá. E será que chega um momento... Depende bem da meta estabelecida do que você quer ali, para o seu final do mês. Isso. Então, assim, já ouvi uma palavra interessante. Os parâmetros vão depender do que você quer como objetivo final, concordam? E aí é onde está. Aquele cliente que você falou esse mês, talvez naquele momento que você falou, ele não estivesse pronto para fazer aquele negócio naquele momento. Então, poxa, esse cliente não estava pronto para comprar. Ou, às vezes, era só um curioso. Ou, às vezes, era uma pessoa que estava querendo um perfil de negócio e acabou que não se enquadrou com as coisas, com os imóveis que você tinha em mente. Acontece muito. Sendo que, para você fazer uma venda, para você conseguir fechar um negócio, você tem que ter um número na sua cabeça. Que número é esse? Por exemplo, se de 100 clientes que eu atendo, no final desse processo todinho, quantas pessoas eu, de fato, consegui fechar um negócio? Se vocês têm esse número na ponta da língua, então você está prestando atenção no teu processo de vendas. Se você não tem esse número, você precisa se atentar a ele, porque é através dessas medições que a gente consegue entender, poxa, se eu conseguir falar com 100 pessoas esse mês, mas dessas 100 eu conseguir fazer uma venda, então o meu índice, né, a minha taxa de conversão, de captação de clientes até fechar o negócio é de 1%. E esse 1%, ele te dá mais ou menos uma média de quanto ele te fatura no final daquele mês. Então, vamos lá, se fosse uma lógica exata, né? Se eu quisesse faturar um valor dobrado, eu teria que fazer o quê? Eu teria que dobrar também o número de clientes que eu tivesse captado. Só que a lógica não funciona bem assim, né? Se fosse assim, era muito fácil, né? Bastava eu começar a patrocinar aí anúncio no Instagram, no Meta, no Ads, e aí ia chegar lá 1.000 clientes para mim. Desses 1.000 clientes, eu ia conseguir fazer quantas vendas? 100 vendas. Quem dera, né? Então, assim, nosso objetivo principal aqui, além disso, é fazer o quê? É mostrar a vocês como é que vocês podem organizar a sua base de clientes e como é que você pode, através de uma ferramenta, fazer esse relacionamento com o cliente ser um relacionamento mais assertivo, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem mais alguém querendo entrar. Vamos lá. Por exemplo, hoje vocês sabem que a Pacto, ela está com o Trend, que é o projeto do novo lançamento da Pacto, e que ele vai ficar pronto em 2029. Então, vamos imaginar o seguinte, quem aqui acha que consegue pegar as informações, que já tem, na realidade, as informações do Trend na ponta da língua, e casualmente encontrasse com alguém ali sei lá, na rua, na fila do pão, no supermercado, na fila do caixa da farmácia, enfim. E, de repente, essa pessoa, você percebesse que ela está interessada naquele imóvel, né? E nesse tipo de imóvel. Será que você teria a capacidade de, naquele momento ali, mostrar, com poucas palavras, o que é o Trend, e aquela pessoa, naquele momento, conseguir gerar aquela emoção de querer realmente entender melhor o negócio?
Então, vejam, a captação de clientes, né, ela não é hoje ela é muito digital, mas também ela pode ser feita presencialmente em diversos locais. Isso aí é tranquilo. Então, pensem no seguinte: todo momento é momento oportuno para você fazer uma venda estratégica. Como? Você só tem que saber, na ponta da língua, qual é o empreendimento que caberia no perfil daquela pessoa, tá? Deixa eu passar aqui. Então, vamos imaginar o processo de venda da seguinte maneira. Quando eu tenho um cliente, né, um possível cliente, está lá aqui. Vamos pensar da seguinte maneira: quem aqui faz anúncio no Instagram? Não sei. Imagine que você fez um anúncio no Instagram e aquela pessoa deu de cara com o teu anúncio. E aí, aquela pessoa chega no teu WhatsApp. E aí, a pessoa chega no teu WhatsApp e você não consegue dar atenção àquela pessoa. Você vai conseguir fechar aquela venda? Normalmente não vai. Porque o que é que acontece, gente? Apesar de vocês, quem patrocina, quem não patrocina, tá? Independente disso. Quando você pega um cliente e faz com que aquele cliente ele passe por uma jornada, né? E aquela jornada de atendimento é interessante. Para o cliente, o que é uma jornada, para você tem que ser um processo. Por quê? Imagine uma situação hipotética. Quando você vai a um show de mágica, o que você vê o mágico fazendo, para você é uma experiência. Mas para o mágico, então, o que é que acontece? Eu tenho que entender que, quando eu estou atendendo uma pessoa, quando a pessoa se interessa ou me procura, né, para comprar um imóvel, que seja para. Enfim, eu tenho que ter um processo de atendimento bem desenhado. E como é que seria esse processo bem desenhado, né? A gente tem que ter uma abordagem que gera conexão, tem que ter uma escuta ativa, tem que apresentar o que você tem de melhor, né? E trazer valor agregado naquele empreendimento, naquele imóvel. Outro ponto principal aqui, que eu preciso que vocês entendam: contornar a objeção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Contornar a objeção, não sei se vocês conhecem como esse termo, mas sempre que alguém está comprando algo, ela pode colocar defeito em alguma coisa. Já aconteceu isso com vocês, né? Tenho certeza que sim. E aí, quando a pessoa, não, eu não queria desse tamanho, não, eu não queria nesse bairro, não, eu não queria assim, não, eu queria assado, eu queria sempre pro mar. Será que você tem resposta pronta para tentar fazer com que aquela pessoa entenda que aquele problema não é um problema tão grande assim? E fazer com que aquela pessoa venha para você e, de repente, comece a repensar na resposta dela? Tá? A gente vai trabalhar bem sobre isso. E o final de tudo, né, que é o fechamento, é entender que o fechamento não é fazer pressão no teu cliente, né? É trazer uma clareza de todo o processo de venda, é trazer. Aqui o William falou aqui, ó, objeção para corretor preparado é uma das maiores oportunidades de vendas. Perfeito. Porque uma vez que a pessoa, vamos lá, uma vez que a pessoa coloca defeito em alguma coisa, é o melhor momento que você tem para ter aquela argumentação bate e volta. Quando a pessoa fala que não e não fala que não tem nenhum defeito e fala que não está por isso mesmo, parece que a pessoa está descartando. Mas quando ela coloca um defeito, digamos assim, aquela objeção, o que acontece? Na cabeça do corretor, ele tem que entender, poxa, essa pessoa está querendo comprar. Só que ela não está enxergando o potencial que aquele imóvel, que aquele empreendimento vai ter para mim, né? Então, como o Williams falou, a verdade, a objeção é a oportunidade. E aí, já está entrando gente aqui essa hora. E aí, vamos trazer da seguinte maneira. Vamos imaginar um cliente que está lá no seu Instagram. Gente, respondam para mim aqui, só para não me sentir tão sozinha. Todo mundo aqui tem Instagram? Dá um joinha aí. Acho que sim, né? Claro. Todo mundo tem Instagram. Então, vamos lá. Isso. Pronto, pelo menos aí todo mundo respondeu que tem Instagram. Maravilha. Só que o Instagram, ele não é apenas um catálogo, né? A gente tem que entender que o Instagram, ele, na verdade... Muito bem, aí, ó, o Diniz já colocando o negócio dele para jogo. É importante essas parcerias, né, Diniz? Perfeito. Então, o que acontece, gente? Quando o seu Instagram está bem alimentado, né, que é uma das formas de você captar o teu cliente,
Às vezes, aquele cliente, naquele momento, não tem nem interesse em comprar, mas está seguindo você, e vê que você orienta, e vê que você mostra imóveis interessantes, e vê que você se preocupa em atender bem, em falar para o cliente, tirar dúvidas, né? E aquele momento ali é o momento em que o cliente, ele faz uma descoberta, né? Vamos imaginar que aquela pessoa realmente queira fazer uma compra, né? Está interessada num imóvel. E aí ele vai fazer as considerações. Poxa, quem é que hoje em dia não está procurando imóvel e não começa a receber anúncios e mais anúncios no Instagram? Depois que eu entrei como consultora da Pacto, o meu Instagram, se eu rolar o feed, é assim, ó. 1, 2, 3, o quarto feed que eu tiver rolando lá é anúncio de imóvel. Pode fazer a conta, viu, gente? É assim que funciona. 1, 2, 3, o quarto é sobre imóveis. Então, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. E como é que eu, que não patrocino, como é que eu, que não tenho essa estrutura de tráfego pago, como é que eu vou conseguir, né, captar o meu cliente de maneira orgânica? Fidelizar hoje em dia não é a coisa mais simples do mundo, mas você tem várias ferramentas aí que podem te ajudar com isso. Inclusive, eu não sei se vocês tiveram acesso ou conseguiram baixar, eu criei um e-book chamado Corretor Pacto, que lá lhe dá uma orientação dia a dia de como você pode fazer para gerar esse engajamento também, não só na rede social, mas no teu presencial, tá? Assim como o Williams falou que ele é mais do presencial, tem aí, eu tenho certeza que tem alguém aí também que ele seja mais do online digital. E aí vem a negociação, que é o momento mais interessante da venda, né? Porque, assim, imagina você chegar numa loja para comprar um sapato. Loja de departamento, você vai lá, pega o sapato na prateleira, no máximo prova, vai no caixa, paga e vai embora. Imobiliária não funciona assim. Negócios de alto valor, de alto ticket, né? Empreendimentos milionários, não funciona dessa maneira. Você não vai lá, prova e sai com um negocinho na sacola e vai embora. Então, a negociação, que é onde você vai trazer para aquela pessoa que está ali interessada em comprar um imóvel, é o ponto-chave, né, da tua venda. E quanto mais você percebe que a pessoa tem dúvidas, quanto mais objeções a pessoa tem, mais oportuno se tornará o teu negócio. E aí, lógico que eu tenho que fazer também um pós-venda, né? Então, imaginando essa parte aqui, como descoberta, consideração, negociação e pós-venda, como sendo um raio-x, assim, muito breve do que, de fato, o cliente passa, né? Agora, quando você... deixa eu voltar aqui a tela. Vamos lá. Isso aqui é a jornada que o cliente vive, né? Ele descobre você, ele faz as considerações pelos imóveis que você está oferecendo, de repente existe uma negociação e de repente tem lá o pós-venda. Isso aqui é o que o cliente vivencia. Mas para você, corretor, como é que de fato acontece, né? Pense assim, o que para o cliente é uma jornada, é uma experiência, para você, corretor, tem que ser um processo. Tá? E esse processo, ele não é um trilho, ele é um guia que vai te orientar como conduzir melhor, porque nem todo cliente é igual. Cada perfil de cliente tem uma maneira melhor de ser conduzida, né? Um cliente que compra alto padrão, ele tem um perfil de compra diferente, né? Um roteiro de compra, uma experiência de compra diferente daquele cliente que compra imóveis populares, por exemplo. Então, basta a gente conseguir compreender quem é aquele cliente para conduzir da maneira correta, porque não adianta, primeiro, chegar um cliente para você e você não saber qualificar aquele cliente, você não saber apresentar aquele imóvel da maneira correta, você não fazer o follow-up, que é o quê? Que é o acompanhamento do cliente, e muito menos se não souber fazer o fechamento de uma venda, tá? Então, vejam só. Vamos lá. Aqui é onde eu quero realmente começar a fazer vocês entenderem todo esse processo, como é que ele é realizado. Me respondam aí, tá, gente? O microfone da Claudete está aberto. Claudete, se puder travar o teu microfone, a gente agradece. Pronto. Obrigada. Então, vamos lá.
Pense da seguinte maneira: eu não tenho, ou eu tenho tráfego pago, mas eu tenho uma carteira de clientes aí já bem volumosa. Primeira pergunta: como é que vocês fazem para gerenciar esses contatos, esses leads, esses clientes que vocês têm? Vocês têm alguma ferramenta, é uma agenda, é a própria agenda do celular, é uma planilha? Me respondam aí. Pode ser no chat. Eu Pode ser no uso o CRM do RD Station, né? E voltando certo. só uma tela que você estava falando aí, quando o cliente entra em contato com você através do anúncio patrocinado, através do conteúdo do Instagram, o próprio cliente já faz as próprias pesquisas dele. Então, ele já vem falar com você sabendo alguma coisa do produto. Então, ele só quer uma pessoa que demonstre confiança para ele, demonstre autoridade no que ele está falando, para ele ganhar confiança e poder fazer o investimento no produto. Mas, assim, Perfeito. eu controlo todos os meus clientes, acabei de voltar, fui fazer alguns atendimentos em Milagres ontem e hoje, e acabei de alimentar meu CRM com todas as informações que eu passei e recebi dos meus clientes. Perfeito. Gente, o RD Station é uma plataforma que ele é muito ampla e ele consegue atender diversos nichos e diversos segmentos, tá? Por exemplo, a Hudson fala aqui que usa o Aceler e o CRM do Facebook, perfeito. O importante é que vocês tenham ferramentas, porque, gente, a carga mental que vocês, hoje, nesses tempos de hoje, que é uma bomba, assim, somos bombardeados de informações o tempo inteiro. Se alguém falar alguma coisa para mim de manhã, eu não tomar nota daquilo ali, à noite eu já esqueci. Então, assim, é importante que vocês tenham, né, essas ferramentas como apoio, porque você não dá conta de lembrar de tudo. E outra, quando você organiza o seu negócio e coloca esse processo de atendimento como, de fato, um processo, né, uma trilha, um caminho a ser seguido, fica muito mais fácil. O Luciano usa o Robusto, eu não conheço esse Robusto, Luciano, mas muito bom, legal. Eu, inclusive, quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso para mim, no meu próprio negócio, que eu aconselho os meus, né, as empresas com quem eu trabalho também a utilizar, que também é um tipo de CRM que ele já é direto no WhatsApp. Então, vejam, tem vários tipos de CRMs, né? Inclusive, se você não quiser pagar por uma ferramenta, você pode fazer uma planilha, desde que ela seja alimentada, né? Não adianta você ter o melhor sistema de gestão do mundo e não alimentar. É melhor ter uma planilha ou uma agenda. Então, hoje você pode colocar planilhas, você pode colocar, até mesmo no Trello, a gente consegue fazer um CRM bem básico, mas consegue fazer. A versão gratuita do RD Station também dá para fazer. Então, assim, o importante é que você tenha domínio de tudo que acontece na sua empresa. Ou seja, se alguém deu um oi para você no WhatsApp, você tem que saber de onde aquela pessoa veio, por que ela veio, qual é a intenção dela, o que ela está buscando. E esse controle, ele é primordial para que você consiga ter clareza de quantos clientes estão prontos para comprar de você, quantos tem que realmente começar a fazer uma nutrição até que ele ganhe uma confiança, e quantos tem que descartar. Porque nem tudo que chega para você, de fato, é um cliente que vai converter em uma venda. E, às vezes, a gente demora, gasta, como é que chama? Energia em pessoas que não valem a pena estar gastando aquela energia, tá? Então, a gente sabe que hoje tempo é um recurso limitado, então eu não consigo falar com 1000 pessoas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. E outra, se eu for falar com todo mundo, o que é que vai acontecer? Talvez eu não consiga dar a atenção que aquela pessoa que realmente fosse comprar estaria aqui dando a atenção devida para ela. Então, vamos lá, seja na captação orgânica de leads ou na captação paga, não adianta você captar se você não souber conduzir. O Genilson falou que o áudio está picado. Me ajudem aí. Está picado, gente? Está normal aí, Williams? Genilson, talvez a tua conexão, se você quiser sair e entrar novamente, tá? Beleza. Obrigada pelo feedback aí, pessoal. Então, assim, já cheguei em diversas empresas
que eles faziam anúncio, chegava lá uma porrada de clientes, aí o que é que acontece? Às vezes cliente desqualificado, que não é culpa da empresa, né? Às vezes é do tráfego que não é tão bem desenhado. E o outro problema é que chegavam os clientes e não se dava aquela devida atenção para eles. E aí, o que é o pior, esquecia de todo mundo e só começava a atender quem estivesse chegando. Então, um cliente que você tem na sua carteira de clientes, pessoal, ele sempre pode ser um cliente em potencial, desde que você consiga fazer com que ele lembre de você. E aí, como é que ele vai lembrar de você? São diversas estratégias que vocês podem, né, começar a executar. Eu até dei algumas orientações, algumas dicas naquele e-book lá do Corretor Pacto. Quem não tiver acesso, depois me fala, que aí eu mando, tá? E aí não adianta você ter esse monte de leads, ter esse monte de cliente na tua carteira, no teu WhatsApp lá, WhatsApp todo etiquetadozinho, todo organizado, mas se você não vai fazer aquela condução, ou seja, o cliente fala com você hoje, perguntando sobre o imóvel, e pronto, ele perguntou, você respondeu e até nunca mais. Acontece isso ou não, gente? O que vocês acham? Muito, muito. Acontece. Então, se acontece isso, é porque você, enquanto empresa, enquanto empresário, né, no papel de corretor, não está com o seu processo de vendas desenhado e não está organizadinho. Então, quando a gente consegue ter essa clareza, assim, eu particularmente sou muito visual, então eu sei que eu tenho que fazer aquelas tarefas ali hoje. Quando eu cumpro aquelas tarefas, poxa, no final do dia eu fico realizada, fico feliz com aquilo. E a gente, muitas vezes, acaba que começa a vivenciar o nosso dia a dia e vai só resolvendo os pepinos que aparecem. Poxa, o cliente marcou uma visita, vou lá, não sei para onde, né? Cliente desmarcou, e agora, o que eu faço hoje? Eu estava com essa visita programada, não vai ter mais. Então, quando você consegue organizar o seu tempo e dedicar um tempo para acompanhamento do cliente, você vai ver que as coisas começarão a fluir um pouco melhor, tá? E aí, segundo ponto, depois da captação de leads, é a qualificação, tá? Gente, essa matriz Pensa aqui foi uma maneira que eu, através das minhas pesquisas, consegui elaborar, como se fosse uma matriz mesmo, uma tabelinha, para você conseguir identificar se aquele cliente vale a pena ou não dar aquela atenção naquele momento, ou se você precisa ainda fazer com que ele seja nutrido, para poder ele ter um pouco mais de confiança em você, e para ele entender se aquele tipo de imóvel que ele primeiro buscou realmente faz parte do perfil daquela pessoa ou não. Porque o que acontece? Vamos lá. Me digam aí, eu quero aqui alguém que já impulsionou anúncio no Instagram ou que patrocina com frequência, tanto faz. Alguém que já patrocinou anúncio no Instagram. Só uma pessoa, não é possível. Pádua, já? Pronto. Certo. Eu só vi o nome do Pado e o outro aqui é Kelson. Pronto, Kelson, Adilson, vocês que já patrocinaram. Já chegou, por acaso, uma pessoa perguntando do imóvel e, tipo, ela perguntou, você respondeu e a pessoa sumiu no vácuo? Sim. Sim, já. E aí você tentou falar mais uma vez e a pessoa sumiu ou não? Sumiu, só que Também já. eu tenho um processo aqui quando a gente atende o cliente de fazer ligação, né? Sim. Primeiro a ligação, depois é que eu vou para o WhatsApp, né? Sim, perfeito. É muito, assim, a ligação hoje em dia, ela é importante a gente fazer essa tentativa, porém tem pessoas que não atendem mais ligações, né? Eu, particularmente, se não tiver na minha agenda, meu telefone nem toca. Então, só que a sorte é que o WhatsApp dá para ligar, né? Então, a gente consegue fazer esse contato, certo? Só que eu quero chegar no seguinte, por exemplo, já fiz anúncios de empresas, vamos supor, não vou falar aqui da estrutura que eu estou hoje, mas, por exemplo, já fiz anúncio para, eu não, né, que eu não sou da área de tráfego, mas já chegou cliente, lead, para uma clínica de estética e a pessoa estava procurando emprego. Então, poxa, aquela pessoa gastou lá os meus centavinhos e não é o perfil de pessoa que eu queria. O que eu posso fazer aqui?
Nada. Esse realmente é um lead que não tem o que fazer, é lixo. Infelizmente, é um lixo. Só que, de fato, quando tem aquela pessoa interessada, tá? O Luciano aqui falou, ele atende e depois some, né? O que acontece, gente? Tem muito curioso, tem muita gente curiosa, tem gente que só está querendo realmente saber que empreendimento é aquele, onde é que fica, enfim. Só que tem aquela pessoa que, de fato, está interessada em comprar e eu preciso saber onde é que ela está, né, dentro daquele contexto. Então, a Matriz Pensa, ela foi criada para você fazer algumas perguntas-chave no teu atendimento, né, quando você consegue falar com o cliente. E essas perguntas-chave, a gente chama de sondagem, e a sondagem, ela é muito interessante, por quê? Porque, às vezes, o cliente está pensando em uma coisa, e aquela coisa não é para ele, e você tem um outro perfil em mente, e pode servir para ele sim. E aí, com isso, o que é que acontece? Quando você faz a sondagem, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, existem 2 tipos de perguntas. Perguntas abertas e perguntas fechadas, certo? Alguém sabe aqui, poderia dizer o que seria uma pergunta aberta? Ou uma pergunta fechada? Acredito que a pergunta aberta, ela dá, por exemplo, essa foi uma pergunta aberta, porque me dá margem para falar o que eu bem quiser. A fechada, não, eu já dou aquela coisa, é sim ou não. Isso. Entendeu? Então, assim, exatamente, vai ter momentos onde eu vou precisar fazer a pergunta aberta e vai ter momentos que serão necessários eu fazer as perguntas fechadas. Então, a pergunta aberta é aquela que eu preciso fazer o cliente falar, que o cliente começa a falar e falar e falar, e aquela fala do cliente vai servir para quê? Para você entender qual é o perfil dele e usar aquela fala dele como munição para você virar o jogo, tá? E a pergunta fechada é aquela pergunta onde você direciona como se fosse para 2 opções. Se tu perguntar assim, Williams, qual é a sua cor preferida? Ele vai lá falar preto. Aí, essa foi uma pergunta aberta, né? Agora, se eu falar assim, Williams, você prefere azul marinho ou azul claro? Ele ia responder o azul marinho ou azul claro. Então, vejam que vai ter momentos que eu vou direcionar, tá? E essas perguntas, essas sondagens, ela vai fazer com que você entenda qual é o momento que aquele cliente está. Então, o que é que eu vou fazer? Aquele cliente, ele participa sozinho na decisão ou ele precisa de mais alguém para ter aquela decisão com ele, né? Normalmente, o que é que acontece aqui? Marido e mulher. Ou pai e filho, não é? Não tem situações onde a pessoa não toma a decisão sozinha? Nesses casos, o processo é um pouquinho mais lento, porque tem que tomar, a decisão tem que ser tomada por 2 pessoas, né? E aí, um outro ponto que eu tenho que observar é a etapa do processo que ele está, ou seja, qual é o momento da jornada da compra que aquela pessoa está. Aquela pessoa já tem crédito disponível, aquela pessoa já tem algum recurso, né, que vai fazer com que aquele processo seja um pouco mais rápido. Então, você, como corretor, isso, normalmente para imóvel, a decisão é em conjunto, perfeito. Então, nesse caso que a decisão é conjunta, o interessante é o quê? Você tomar uma conversa com os 2 decisores, porque quando você fala só com, vamos supor, marido e mulher, quando você fala só com a mulher ou só com o marido, nem sempre o que você vai falar para um, ele vai conseguir replicar com perfeição para o outro, e aí vai ficar um monte de ruído, vai ficar um monte de coisa que não foi dita, e fica mais complicado ainda. Por isso que é importante ter esse momento em conjunto também, tá? E aí, tem que entender qual é o time, qual é a etapa que ele quer. Essa compra que ele quer, ela é uma compra já real para agora, é uma coisa mais para o futuro. Ele tem que se organizar ainda, ele tem que levantar um capital. E por que é importante você ter essas informações já na sua cabeça? Porque, de repente, pessoal, você vai ter ali uma solução que a pessoa nem imaginava que existia, que você pode ajudar. Então, algumas imobiliárias, elas trabalham já em conjunto com algumas empresas de crédito, né? Acontece isso. Então, ali já é um momento também dela ter aquele direcionamento. Outra coisa importante, né, da Matriz Pensa, qual é o outro critério que eu tenho que avaliar? A necessidade real daquela pessoa. O que ela quer com aquilo? Né? A necessidade ela é genuína, está bem definida, tem uma motivação clara para a compra, né?
Se você observar hoje, as pessoas compram imóveis ou para investir, né, para multiplicar o dinheiro que já tem, ou é um imóvel para uso próprio. Eu não vejo, assim, os dois grandes blocos maiores que eu vejo é esse, ou para investir ou para uso próprio. Então, saber disso também é importante, porque através da coisa, né, que na mente do cliente ele está mais valorizando, você pode enfatizar melhor também. E aí, com isso, a gente tem um sentimento de conexão. Então, você foi lá, apresentou o imóvel, atendeu bem, mostrou, reuniu com o marido e com a mulher. Porém, não deu o que a gente chama de match, né? Ou não houve estabeleceu aquela confiança imediata. Então, não adianta. Se você não conseguir trazer essa conexão imediata com o teu cliente, se ele não confiar em você, o que vai acontecer? Ele não vai fechar essa venda. Poxa, Natália, como é que eu faço isso? Como é que eu faço com que o cliente confie em mim? Bom, você tem que trazer estratégias para explorar a tua autoridade como corretor. E é por isso que hoje é importante a gente realmente ter um Instagram que te faça isso, né? Infelizmente ou felizmente, temos uma ferramenta que hoje possibilita você fazer vendas de imóveis aqui em Maceió para pessoas que estão lá na Bahia, que estão lá em São Paulo, que estão no Sul. Enfim, tem também essa questão, né? E o outro ponto são as alternativas. O que é o quê? Né? Eu sempre acho que é o seguinte, o corretor, ele tem que saber muito, muito, muito bem, pelo menos um empreendimento. Ele tem que saber aquele empreendimento na ponta da língua, porque quando você domina pelo menos um empreendimento que você vai falar para a pessoa, isso já traz para ele uma confiança muito grande. E quando você tem alternativas para dar para aquela pessoa, ela vai dizer, poxa, essa pessoa, esse corretor, realmente ele está querendo me ajudar. Então, quando vocês forem atender um cliente a partir de então, procurem fazer essas perguntas, que inclusive lá no e-book tem também, que perguntas seriam essas, tá? Então, a matriz pensa é a qualificação, porque, gente, não adianta você sair conversando com pessoas e perdendo tempo com pessoas que realmente não vão te dar nenhum fruto, né? Infelizmente, o tempo que vocês têm hoje, ele é muito, muito, muito reduzido. Vocês têm que dar conta de muita coisa. E aí, essa qualificação aqui nessa matriz pensa, ela faz com que você reduza um pouco ou foque melhor e direcione melhor a tua energia. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Bom, e aí Natália, Oi? esse material que você está apresentando, depois você vai ceder para a gente? Sim, com certeza. Vai ser colocado. Tá bom, então. Esses a gente gráficos já é interessante. Deixa eu ver quem está falando aqui. É Jorge Júnior. Pronto, Jorge, a gente já tem vários materiais, tá? Tem um e-book bem completo, que tem... Ah, minha câmera fugiu, peraí. Volte para cá, câmerazinha. Pronto, Jorge. A gente tem, sim, esse material. Eu vou disponibilizar esse material, mas também tem outros, tá bom? Rosiane, Ok, obrigado. Quem estiver na reunião de hoje, eu vou mandar esse e-book. Posso mandar em PDF e posso mandar um link também, que aí não tem que baixar nada no teu telefone, tá? Final da aula eu vou mandar para todo mundo. Oi? Vai colocar lá no grupo do WhatsApp? Não, no grupo não. Tá, no grupo não. Eu vou mandar individualmente. Porque no grupo que está lá na Pacto, nem todo mundo se inscreveu para estar aqui hoje, tá bom? Ô, Natália. Ok. Eu queria fazer uma pergunta, Natália. Sim. Nesse tópico que você acabou de falar, todas as vezes que eu apresento mais de uma opção para um cliente, eu geralmente perco esse cliente. Eu já observei isso. Quando eu foco só naquele produto, naquele momento, eu tenho mais êxito. Deixa eu esclarecer aqui, talvez não tenha ficado claro, Maurício. Vamos lá. Quando você tem... Quando fala assim, ó, você tem que saber aquele empreendimento na ponta da língua, é um empreendimento voltado para aquela categoria. Vamos imaginar, eu tenho uma categoria sala comercial, eu tenho empresarial, eu tenho a categoria imóveis de médio padrão, imóveis de alto padrão. Perfeito. Certo? Vamos falar de quarto e sala.
Então, Pronto. quando eu estou apresentando um produto, quarto e sala, para um cliente interessado, se eu abrir o leque para outras opções de quarto e sala em Maceió, parecido com aquele empreendimento, eu termino perdendo o cliente. Quando eu foco só naquele produto, não abro o leque, a minha probabilidade de eu negociar com o cliente, eu percebo que é maior. Eu, particularmente, aconselho a você dominar aquele empreendimento. Né? Quando eu falo aqui em alternativas, por exemplo, pessoas que estão buscando apartamento com 3 quartos, e ela caiu no anúncio de um quarto-sala, por exemplo, está vendo que são coisas bem distintas, eu não estou comparando com o mesmo tipo de negócio. É isso que eu quis falar. Certo, mas o que eu estou falando, Natália... Eu entendi. É o mesmo produto, assim, é o mesmo quarto-sala de outras construtoras, entende? 3 opções de quarto-sala. O cliente, muitas vezes, de São Paulo, diz, olha, Maurício, eu queria opções de quarto-sala em Maceió. Mas então, ele entrou me mostrando só um. Mas ele entrou em contato comigo sobre aquele anúncio daquele produto específico que eu anunciei. Pronto. Quando ele me pede mais opções daquele produto de outras construtoras, eu termino perdendo o cliente. Quando eu foco só naquele, a minha experiência mostra que eu consigo ter mais êxito só focando naquele produto. Perfeito. Eu não sei se então, o colega assim, passa por isso. Se você anunciou um empreendimento e você está vendendo aquele empreendimento, você não tem nada que falar de fato sobre outro produto. Perfeito. Né? Agora, se a pessoa chega para você assim, já é cliente seu, já fez uma compra, e fala, Maurício, eu quero um apartamento com 3 quartos, eu estou indo morar em Maceió com minha família, nananana. E aí, com isso, tá vendo que é diferente? Quando você faz um anúncio, que o cliente chega para aquele imóvel, realmente, falar de outras coisas vai desfocar a atenção dele, porque algo ali chamou a atenção dele. Se tem que fazer é procurar entender quais são as possíveis objeções que aquela pessoa tenha, para sanar todas elas e fazer com que ela entenda que aquele imóvel ali é o imóvel ideal para ela. Perfeito. Então, assim, a sua estratégia está corretíssima. Continue, quando você anunciar e ele vier buscar aquele imóvel, continue mostrando aquele imóvel até sanar todas as possibilidades. Realmente não é o perfil daquela pessoa, aí você vai buscar entender melhor o que ela está buscando, tá? Perfeito. Obrigado. Bom, nada. E aí, aqui, gente, você pode fazer uma pontuação. Essa pontuação, ela na realidade, deixa eu voltar aqui. Ela na realidade é uma maneira de você fazer isso, de você saber qual é o momento que aquele cliente está, né? Se ele é um lead frio, se ele é um lead morno, se ele é um lead quente. Se ele é um lead quente, então ele tem prioridade máxima, tá? Você tem que realmente focar aqui no fechamento. Se ele é um lead morno, o que é que vai acontecer? Você tem que fazer uma qualificação mais ativa dele, tem que buscar o engajamento, tem que buscar bater as objeções. E se ele é um lead frio, você tem que ver se vale a pena continuar com ele, e se valer a pena continuar com ele, trazer aqui uma nutrição, né, de informações mais adequadas e focar também em relacionamento, tá? Sendo, aqui, gente, aqui, vamos lá, aqui é uma sugestão. Isso daí estava no outro material que a Pacto disponibilizou para a gente, não foi? Isso, sim. Exatamente. Aqui, você nada mais é do que uma sugestão para você fazer essa avaliação de pontos, tá? Você que vai identificar aí, o que é mais importante para você naquele momento. Sendo que, como é que eu faço esse levantamento? Fazendo as perguntas, tá? Se é a pessoa que decide, em que momento que ela está. Lógico que isso não é uma coisa mecânica, você não vai simplesmente jogar a pergunta e esperar que a pessoa responda do nada, né? Tem que haver aí um contexto. Vamos lá. Bom, e aí a gente tem a aplicação prática da matriz Pensa, né? Se realmente um líder está quente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agendar uma chamada, uma reunião, eu tenho que apresentar a simulação financeira, né? Eu posso destacar aquelas unidades, aqueles imóveis. Só que aí, durante essa abordagem aqui, tem um grande detalhe. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Tem um grande detalhe, que é o quê? Que é aqui onde eu quero que vocês entendam. Que quando você domina
aquele empreendimento, eu vou aqui tomar como exemplo o Trend, lógico, né, já que a gente está aqui falando em nome da Pacto, eu vou falar aqui como exemplo o Trend, mas você pode aplicar isso a qualquer tipo de empreendimento que você tenha, mas no perfil Trend, vamos lá, qual é o perfil hoje do Trend Estúdios da Pacto Engenharia? Se vocês fossem fazer uma apresentação, todo mundo aqui já tem o material do Trend? Se não tem, tem tabela nova, tem folder, tem vídeo, tem vários materiais, tá? Beleza. Quero fazer um desafio aqui. Quem é que consegue vender o Trend para mim? Jorge, Júnior, tá dando um legalzinho aí? Ixi, peraí, ainda. Travou aqui, minha tela foi... Primeiro tem que verificar qual é a sua necessidade. Vamos lá, Samuel, foi o Samuel que falou? Foi. Primeiro tem que verificar qual é a sua necessidade, qual é a sua profissão, qual seria a localização ideal para você, qual o tipo de metragem, o que você estaria procurando, se era um investimento para você, o tipo estúdio, ou seria uma sala comercial para você, porque lá tem sala comercial também, né? Então, você é casada, você é separada, separou recentemente, então você pode oferecer um quarto-sala, já que é maior que um estúdio, ou seja, tem várias variáveis, mas para isso precisa voltar dois slides desse para fazer aquele tipo de pergunta que você disse. A gente tem que conversar com o cliente para ele dizer qual é a necessidade dele. Perfeito. Originalmente, eu sou do varejo. Então, no mercado de varejo é muito diferente do mercado imobiliário, né? Mas a venda, por si só, ela tem um único fundamento, a venda é a emoção. E a emoção, ela se dá quando tem estabelecida a confiança entre a pessoa que está vendendo e a pessoa que está comprando, o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não vou conseguir vender algo que eu não sei o que é. Se eu falar assim para vocês, deixa eu ver aqui. Se eu falar, gente, por favor, alguém seria capaz de vender isso para mim? E aí? Tem que saber o que é isso, né? Tem que saber o que é isso. O que é isso? O que é que você vê aqui? Eu estou vendo que é um objeto preto, redondo, circular, mas o que é isso? Som. Hã? É uma caixinha de som. Pior que não. Isso aqui é um porta-clipe magnético. Então, vejam. Parece uma besteira, né? Mas se eu não souber o que é que eu estou vendendo, como é que eu vou convencer aquela pessoa que aquilo ali é bom e que aquilo ali presta? Então, o primeiro ponto é fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Entender, realmente estudar aquele empreendimento. Então, Samuel, se eu chegasse assim para você no seu WhatsApp, dissesse assim, oi, Samuel, bom dia, eu vi, aliás, boa noite, né? Eu vi o seu anúncio do Trend, eu queria informações, por favor. Qual seria a sua próxima fala, Samuel? Seria abordagem, né? Seria saber, eu tentaria logo conversar com você, né? Oi, boa noite, o que mais chamou a atenção no anúncio para você se cadastrar para receber informação? Pronto, aí eu vou responder. Então, eu vi que lá tem estúdio e tem quarto e sala. Eu queria saber onde fica. Não, onde fica já fica óbvio, né? Que nós aqui, todo anúncio tem isso. Mas eu queria saber quando é que fica pronto esse prédio. Ah, certo. A previsão dele de entrega é para 2029. Não sei se a sua necessidade, no momento, seria aguardar durante 4 anos para a entrega dele, ou a sua necessidade seria um imóvel pronto mais rápido, porque eu precisaria saber, você está com esse dinheiro preparado para investimento, você não está precisando desse dinheiro, você quer investir esse dinheiro ou você agora já quer fazer esse dinheiro render para você? Se fosse o caso, a gente partiria para um apartamento pronto ou que entregasse mais rápido. Pronto. Então, meu plano realmente é fazer investimento. E eu acredito que daqui para 2029 esse imóvel esteja valorizado, então esse tempo de espera possa valer a pena. Claro, eu acredito que você, como investidora, o que vai mais fazer sentido para você seria uma parcela baixa. Correto? Sim. Pronto. Então, eu posso lhe apresentar os apartamentos e estúdios aqui que eu consigo fazer uma parcela para você, mais ou menos,
no valor de R$ 2.500, ou seja, praticamente a mensalidade de uma escola. Olha aí, tá vendo? Não sei se é possível, viu, Samuel, essa estratégia aí, mas vamos supor que seja. Gostei. Então, vejam. Então, vejam, gente, quando eu conheço o empreendimento, ele fica muito mais fácil e fica muito mais fluido ter uma conversa, né? Então, como eu falei para vocês, eu vim do varejo, e no varejo tem uma siglazinha chamada CVB, que não se aplica tão perfeitamente ao mercado imobiliário, mas tem um pouco de relação, que são as características, vantagens e benefícios. As características é o quê? É tudo aquilo que você consegue visualizar do empreendimento. Por exemplo, você falou aqui, ó, é uma caixinha preta, é uma caixinha de som. Parece, mas não é, né? A característica por si só, ela não diz muita coisa, mas ela é importante que você saiba. Então, saber as características do Trend, por exemplo, é saber o quê? Que ele é um produto híbrido, né? Que ele tem apartamentos de quarto e sala, que ele tem estúdios, que ele tem sala comercial, que embaixo vai ser uma fachada ativa. Isso aí são o quê? Características que o empreendimento ele tem. Então, quando você domina a característica do empreendimento, a conversa mais óbvia ela já está sanada, né? Aí vem as vantagens e benefícios. E o que são as vantagens e benefícios? As vantagens são aqueles atributos que o empreendimento tem que puxam um pouco mais para a razão. Quando eu falei ali, na minha simulação com o Samuel, que eu queria investir, então, para mim, uma localização que tem tendência a valorizar é um ponto relevante, né? E aí, outro ponto, outro atributo que eu preciso compreender, né? Que ele tem preços competitivos. Então, se você souber que ali, na Jatiuca, que o valor do metro quadrado ali, daqui a 4 anos, 3, 4 anos, vai aumentar pelo menos 50%, 60%, então veja como esse ponto de convencimento é importante também na tua conversa, né? E, claro, também entender as tipologias que tem dentro do empreendimento. Gente, eu estou falando aqui do Trend, mas vocês comecem a perceber que essas informações, elas precisam estar claras em todos os imóveis que vocês trabalham, tá? Se for vender quarto-sala, se for vender sala comercial, se for vender estúdio, pelo amor de Deus, mostrem o Trend. É um empreendimento que está muito bacana e eu tenho certeza que vocês, quando tiverem já com essa dominância de ponta da língua das características, vai ficar muito mais fluido. O Trend é um dos melhores apartamentos que temos, um dos melhores empreendimentos que tem hoje, porque, como você falou, estúdio e 4 salas que estão procurando, e hoje a modernidade, essa moda é a moda dessa fachada ativa. Se a pessoa lança hoje um empreendimento, um estúdio que não tem uma fachada ativa, já perde logo na linha de partida. Exatamente. Já perde na largada, né? Então, e a localização dele é fantástica. É incrível ali, porque você faz tudo ali nas proximidades, no raio de 1 quilômetro. Se você for médico, trabalhar no Armand, se você for professor, trabalhar em alguma escola ali, tem seus filhos que tem 2 ou 3 escolas na Redondeza, supermercado, loteria antigamente era um ponto forte, mas hoje todo mundo faz pela internet, eu não sei pagar, até boleto você paga pelo celular, mas assim, quitandaria ali do lado, barzinho, para você alugar um estúdio, para rentabilizar ali, tem todos os restaurantes melhores de Vinagula, Maicai, Nil Hakata, a 200, 300 metros da praia, então ele, para mim, é um dos mais completos que existem hoje. Exatamente. Então, quando a gente ainda pode usufruir do corredor Vera Arruda. Perfeito. Então, vejam quantos pontos de argumento vocês têm para trabalhar nesse empreendimento. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou de Maceió, não conheço. Não tem problema, você pode fazer uma viagem virtual com aquela pessoa, mostrar, né? Abrir um mapinha, mostrar, isso aqui é a Jatiuca, isso aqui é o corredor Vera Arruda, aí mostra umas fotos do corredor Vera Arruda, enfim, que está a 100 metros da praia, vai a pé. Então, vejam que hoje, as pessoas hoje enxergam Maceió, enxergam Alagoas como um grande potencial de investimento imobiliário, né? Quanto que não se valorizou imóveis aqui na região nos últimos 10 anos? Eu que não sou da área, né, tenho interesse em comprar um imóvel, mas do jeito que eu quero, como eu quero e aonde eu quero, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Então, vejam, não é questão de ser perfil, não, é questão que você precisa mostrar para as pessoas que aquele ponto realmente ali é muito interessante. E aí,
Deixa eu ver aqui, tem uma frase aqui, ó. Mas, Natália, Oi. você poderia muito bem já começar o sonho do seu apartamento, começar a realizar o sonho do seu apartamento comprando um estúdio, agora, logo no pré-lançamento dele, porque quando ele se valorizasse, você venderia, já daria ele de sinal do seu apartamento dos seus sonhos, né? Perfeito. Vai lembrar, e Essa, não esqueça de mim, não, viu? Quando for comprar. Ô, sim, Natália, senhor. ele já está querendo vender para você, Natália. Tá vendo? Mas olha, gente, é isso que vocês têm que começar a entender. A oportunidade de vendas não é questão de ser chato, não. Mas a oportunidade de venda, ela está em todos os lugares. Eu tive 2 lojas de sapatos infantis no shopping, no Parque Shopping e no pátio. Fila do Pão, eu vendia sapato. Lógico que vender sapato não é como vender imóvel, né? Não estou aqui comparando isso, que eu não sou maluca. Mas as oportunidades, elas estão aí o tempo inteiro, né? E entender, viu, gente, essa colocação que o Samuel falou é muito interessante, porque às vezes a pessoa tem um sonho de ter um. Certo, Williams? Perdi o raciocínio aqui que eu estava falando. Ele Enfim. tem um sonho. Sim, que a pessoa tem um sonho, mas naquele momento não tem aquele valor disponível. Fazer esse planejamento financeiro também é papel do corretor fazer essa educação, sabia disso? O corretor ele pode educar as pessoas financeiramente, porque é um mal do brasileiro não ter educação financeira. Então, eu demorei muito para ter meu primeiro imóvel. Por quê? Porque eu não tinha essa educação financeira. E aí eu percebi que quando você começa a se organizar e que o papel do corretor também é muito isso, você fica muito grato. Porque aquela pessoa, na verdade, o corretor, ele tem como papel fazer você, cliente, prosperar. Eu enxergo o corretor com esses olhos. O corretor, para mim, se ele realmente estou buscando investir, o corretor, para mim, ele é o consultor financeiro. Porque ele está tentando ali multiplicar o meu patrimônio. Concordam comigo? Então, uma vez que você consegue trazer essa clareza para a pessoa que quer investir e ela ter essa confiança que você, de fato, é um consultor para ela, aí ela vai entender. Essa ideia que o Samuel deu, ela pode ser muito bem utilizada. Ó, saiu aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Bom, e aí tem as técnicas de acompanhamento, tá? Essas técnicas de acompanhamento, eu vou fazer aqui um parênteses nela e vou falar. Gente, eu volto já para esse material aqui, tá? Para esse slide aqui. O material de apoio que você precisa ter para conseguir, de fato, conseguir conduzir todos os seus atendimentos é o seguinte: você tem que ter um recurso, seja ele qual for, né? Uma planilha de CRM, tem um recurso como não lembro quem foi que falou que usa o RD Station, outros utilizam ferramentas que já são integradas com o WhatsApp, né? Que é o Aceler. Você já tem um script de mensagens prontas também, já é interessante, sendo que as mensagens prontas, elas não são algo engessado, é algo que você pode, de fato, fazer com que a mensagem ela seja mais direcionada para aquele perfil de pessoas que você está trabalhando, né? Inclusive, gente, os modelos de mensagens que você precisa ter é levantar quais são as possíveis objeções, né, que o teu possível cliente pode ter em relação a um empreendimento. Quer ver só? Por exemplo, nesse tempo que eu estou acompanhando a Pacto, eu já consegui. Vocês conseguem ver essa tela aqui? Eu mudei a tela. Deixa eu ver aqui como é que tá. Consigo. A letra está bem pequenininha. Deixa eu aumentar aqui. Meu computador tá dando uma travada aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, aí eu coloco no modo normal.
Maria, o bichinho agora tá reclamando. Ó, inclusive, uma ferramenta de trabalho de vocês vocês têm já levantamento das objeções. Então, durante esse tempo que eu estou aqui com a Pacto, já faz algumas semanas, eu consegui perceber que existem algumas objeções que são comuns. E esse material aqui eu também vou mandar para vocês, tá? Quais são as possíveis objeções? Vamos lá. Por exemplo, pode ser que uma das coisas que você escuta seja a seguinte: está muito caro para a metragem, seja para o Trend ou qualquer outro tipo de empreendimento. Já ouviram isso? Isso daí serve para todos os empreendimentos atuais. Todos, né? Isso. Perfeito, porque, na realidade, Maceió, ela sofre hoje uma mudança muito brusca em relação ao valor de imóvel, né? Por diversos motivos, né? Sejam econômicos, geográficos, sociais, enfim. Então, é importante que você, quando o cliente fale isso, você já saiba, de fato, como é que você vai reverter a situação. Então, eu trouxe aqui algumas objeções, por exemplo. Tá muito pequenininho aqui, tá, gente? Porque aqui era para ver no celular. Mas vocês talvez não consigam ler aí nessa tela. Mas, por exemplo, aqui nessa mensagem, ela é uma mensagem orientativa. Não é que você vai pegar, vai copiar e vai colar isso, não, tá? Isso aqui você vai fazer com uma ideia base para você contra-argumentar com o teu cliente. Por exemplo, a resposta à objeção do preço. Olha, eu entendo a sua preocupação com o preço, e é exatamente por isso que o Trend Estudos tem atraído tanto interesse de quem realmente entende de valorização imobiliária, já que é uma das áreas mais desejadas de Maceió, e a falta de terrenos disponíveis só faz o valor do metro quadrado subir a cada ano. Além disso, já podemos ver imóveis semelhantes sendo vendidos por preços até mais altos, em estágios mais avançados de construção. Ao comprar agora, você garante um preço mais acessível e ainda pode esperar um retorno significativo quando o empreendimento for entregue. Então, veja, isso aqui é uma fala orientativa. Você pode pegar isso aqui e transformar com a sua fala na contra-argumentação para o cliente, certo? Outro exemplo. Quando alguém fala, a entrada está alta demais, né? Aqui é o sinal. Aí aqui eu trouxe também uma outra resposta que pode ser dada. Outro tipo de objeção. Tem muitas parcelas e ainda tem correção, né? Porque as correções, ela realmente é feita pelo GPM, mais aquele 1% lá. Aí eu trouxe aqui também, o que é que você pode falar para essa pessoa nesse momento? Se alguém falar assim, prefiro algo pronto ou que entregue antes. Também, né, já como é janeiro de 2029, tem essa questão. Excelente material, viu? Obrigada. Estamos juntos. Prefiro algo que seja pronto ou que entregue antes. Então, por exemplo, olha, o que é que você pode falar na sua conversa, né? É compreensível querer algo mais imediato, especialmente se você está pensando em usar o imóvel agora. No entanto, se o seu objetivo é investir ou planejar algo para o médio prazo ou a longo prazo, essa entrega de 2029 pode ser uma grande vantagem, que foi justamente o que o Samuel falou lá atrás, né? Com essa opção, você pode se organizar financeiramente, pagando parcelas menores, e ao final terá um imóvel muito mais valorizado. É como se você estivesse comprando o metro quadrado de 2025 e recebendo patrimônio em 2029. E assim por diante. Outra, achei outro imóvel com valor parecido, o que é que você pode falar? Outro, né? Quais são os diferenciais do Trend, por exemplo? Localização premium na Jatiuca, conceito inovador, parcelamento direto. E aí tem aquela relação valor versus metragem, né? Quando o cliente fala, quero pensar mais. Quando ele fala isso, quer pensar mais, lógico que ninguém vai tomar uma decisão de comprar um imóvel, tipo, vi um anúncio, estou comprando agora, não é assim que funciona. Mas, quando ele fala que quer pensar mais, cabe a você procurar entender qual é a qualificação dele, se ele realmente está interessado, se ele realmente não era só um curioso. Então, quando ele fala isso, você tem que entender por que ele está falando isso, tá? Deixa eu ver aqui. E aqui são algumas dicas, né, de como você pode fazer essa condução da conversa. Mas o que eu quero que vocês percebam e compreendam
cadê vocês? Aqui. É que cada vez que você contra-argumenta, cada vez que o cliente coloca uma dificuldade e você tenta mostrar a ele que o caminho pode ser diferente, ele vai acabar criando essa conexão e confiança em você, tá? Bom, e aí, o que eu preciso que vocês façam é que vocês se organizem, né? É uma dica, né? Não é que falei assim como se fosse uma autoridade falando, mandando em vocês, mas não é isso. Mas o que é interessante é que você, como corretor, como empresa que você se organize. Entenda quem são seus clientes, qualifique seus clientes, tenham as mensagens que você tem que ter realmente já pronto, já na palma da mão, e tenha também a tabela e os materiais daquele empreendimento, tá? E aí, já mostrei para vocês, né, o guia de objeções, que eu também vou mandar. Eu tenho tarefas agendadas no meu RD para outubro e novembro, de clientes que ainda não tomaram a decisão do fechamento. Então, se não fosse o RD, o CRM, eu não teria como lembrar, realmente. Você iria esquecer, né? E aí, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês de uma ferramenta que eu tenho utilizado. Pronto, foi Samuel, não foi? Falou. Deixa eu voltar Foi, aqui. Samuel. Pronto. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo e gosto bastante, que eu quero mostrar para vocês, tá? É rapidinho. E essa ferramenta, ela faz com que, por exemplo, eu automatize alguns atendimentos, eu consigo automatizar alguns atendimentos, eu consigo deixar as coisas mais práticas e organizadas, eu consigo ser mais ágil. Vejam, vocês receberam um comunicado lá no grupo da Pacto que ia ter esse treinamento, e vocês se inscreveram, não foi assim? Só que aí eu tinha que mandar a mensagem para vocês, individualmente, de como entrar nessa reunião. Eu não saí entrando nos 80 participantes que se inscreveram, foram quase 100, na verdade, nos 80 participantes que se inscreveram e mandar a mensagem de um por um. Foi o que eu fiz. Eu criei um mecanismo e enviei para todo mundo. E eu também consigo organizar nos meus clientes e nos contatos que a Pacto hoje ela tem, qual é o nível de engajamento que o corretor também está. A gente consegue ter esses parâmetros. Então, ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui o... Deixa eu mostrar aqui outra janela, peraí. Ó, essa ferramenta... Eu estou no da Pacto. Nada não, deixa aqui mesmo. Essa ferramenta aqui é o CRM... Deixa eu abrir o meu. Essa ferramenta aqui, ela funciona como se fosse uma extensão do WhatsApp dentro do navegador do Chrome, tá? Então, ele tem a cara de WhatsApp aqui normal, só que o diferencial são esses recursos aqui à nossa esquerda. Estão vendo aqui? E cada recurso desse, ele me permite trazer alguns pontos. Por exemplo, se eu quisesse fazer, como o Samuel falou, poxa, eu já tenho tarefa agendada para novembro, outubro e novembro. Aqui eu também consigo fazer um agendamento. Mas o que é o mais interessante aqui, vamos lá. Ó, que aqui é o modo CRM. Deixa eu ver, me confirme aí se vocês estão vendo a tela que eu quero que vocês vejam. Vocês estão vendo a tela do WhatsApp, gente? Estamos. Tá? É bem similar ao Marcelo, bem similar mesmo. É bem parecido com a Célia, não é? É o WhatsApp Business, né? Bom, esse aqui é o Chat Center. O Chat Center nada mais é do que uma ferramenta que ele roda... Programa aí que... Não entendi. Alguém falou, não entendi.
Não, esse aí no WhatsApp Business. Bom, vamos lá. Essa ferramenta aqui, que eu tô... Deixa eu voltar nela aqui. Ela é praticamente o WhatsApp Business, só que ela tem algumas ferramentas extras que funcionam através de uma extensão. Então, por exemplo, quando eu estou aqui trabalhando com ela, eu consigo organizar os clientes. Vamos imaginar que aqui, ó, aqui sejam os leads que chegaram do trend, tá? Aí aqui eu posso colocar, eu tenho que agendar uma chamada, então eu posso começar a arrastar o cliente, porque o cliente ele vai avançando no processo de negociação, né? Então, quando aquele cliente está frio, ele vai esquentando, vai entrando nos processos, a gente pode começar a organizá-los de maneira que eu consiga ter essa visão de como está o meu perfil de clientes. Poxa, esse aqui já me mandou uma proposta, esse aqui estou agendando uma chamada, esse aqui, ele já está com os contratos para assinar. Então, eu consigo ter uma gerência, né, uma organização melhor, um acompanhamento melhor daqueles meus clientes dentro do meu negócio, tá? E essa ferramenta aqui, ela é bem interessante. Eu consigo separar Oi? o DDD. Não entendi. Eu não sei quem está falando, porque está cortando muito. É o Samuel. Pode Filtrar continuar, os clientes gente. pelo DDD deles? Pode. A gente consegue filtrar. Talvez não por Pelo aqui. DDD. Não. Não conheço, mas posso verificar se tem essa possibilidade, viu? Assim, automaticamente não tem, mas você pode criar um mecanismo para isso sim, tá? Quem foi que falou? Foi Samuel? Foi. Tá tão ruim. Valeu. Tá. Mas eu posso mostrar para você, Samuel, depois, como é que você poderia fazer isso, tá? E aqui, por exemplo, ó, junto com a ferramenta do Kanban, que é essa ferramenta aqui, né, que você consegue ter a visualização, mostrar, passar para lá, passar para cá, como foi que eu fiz, por exemplo, para mandar mensagem para todos vocês ao mesmo tempo, mostrando qual era o link, né? Então, eu tenho aqui, ó, treinamento de 15 de julho, eu vim aqui e vim disparar mensagens para a lista. E aí, bastava eu escolher aqui a mensagem que eu previamente tinha colocado, né, link da reunião, e aí eu faço o prosseguimento e envio das mensagens. Então, isso aqui, por exemplo, facilita bastante o meu trabalho, em vez de estar entrando em cliente por cliente, de modo que eu faça isso sem ser spam, tá, gente? Sem ser panfletagem, que isso aí não vai lugar nenhum. Eu consigo organizar melhor os meus clientes e o meu contato com ele. Então, por exemplo, aqui, ó, um outro ponto interessante que vocês podem observar são as automações. O que é automação? Não sei se vocês conseguem ver. Se vocês forem no WhatsApp da Pacto, nesse que vocês receberam o link, e digitar hashtag guia, aquele guia de objeções, ele vai chegar para você instantaneamente. Querem fazer um teste? Ó, se vocês digitarem hashtag guia, assim, vocês vão receber o materialzinho das objeções instantaneamente. Quer ver? Fazer um teste se funciona. Sumiu sua imagem, Natália. Oi? Não funcionou. Ixi. Hashtag. Chegou não também para mim. Chegou não. Ainda. Chegou agora. Pronto. Chegou agora. Então, não estou fazendo nada. Estou mão para cima. Então, assim, tem maneiras e tem mecanismos que você pode fazer com que as ferramentas que hoje a gente tem trabalhem em conjunto com você, tá?
Inclusive, para você fazer um atendimento com fluxo de mensagens. Quer ver? Ó, vamos fazer mais um teste? Bora. Natália, o meu chegou. Tá, é que ele não vai na mesma hora, não. Ele demora uns segundinhos para processar, tá? Chegou também. Pronto. Beleza. Eu estou numa outra ferramenta aqui. Deixa eu só confirmar aqui qual é. Pronto. Tá chegando aí, né? Ó. E uma outra forma de você otimizar o teu tempo, além dessas ferramentas, né, que o WhatsApp ele traz para você, o Chat Center, ele é uma ferramenta, essa que eu mostrei para vocês, é uma ferramenta barata, ela não é absurdamente cara, se eu não me engano, custa em torno de R$ 89,00 por mês, para você ter essas facilidades, né, de programar mensagens. Aqui, ó, você consegue programar mensagens, você consegue, por exemplo, aqui, ó, isso aqui tudo são mensagens que eu já deixei pronta para um atendimento, se for o caso, para quem estiver no atendimento ter mais visibilidade. Outro ponto interessante, vamos imaginar, ó, seguinte, eu tenho uma planilha com clientes que tiveram interesse pelo um imóvel X há tanto tempo atrás, e aí eu não fiz mais contato com ele. O que é que eu vou fazer? Vou enviar mensagem para essas pessoas ao mesmo tempo. Então, não preciso ficar me martirizando, colocando minha mão na massa, né, literalmente, para ficar mandando mensagem por mensagem. Vocês podem otimizar o tempo de vocês utilizando essas ferramentas, tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é que vocês podem criar fluxos de atendimento, atendimentos mais automatizados. Por quê? Às vezes, gente, tem pessoas que procuram vocês em horários mais diversos. Se deixar, as pessoas hoje, elas mandam mensagem de meia-noite, 1 da manhã, e não estão nem aí. Ela vê que o telefone lá é WhatsApp Business, que é profissional, então não importa, ela vai mandar a hora que for, e ele vai mandar a mensagem, tá? Essa ferramenta se chama Chat Center. Eu vou enviar tudo para vocês, tá bom, pessoal? Como é que faz para baixar? Se tiver dúvida, eu também posso auxiliar, tá? Inclusive, essa ferramenta aqui, eu fiz contato com... Eu não tenho vínculo nenhum com essa empresa, tá, gente? Mas eu fiz contato com o pessoal da empresa do Chat Center e falei que ia dar esse treinamento para vocês e eles conseguiram criar um cupom de desconto para mim, para que vocês possam colocar, caso vocês queiram testar a ferramenta, tá? E uma outra coisa bem interessante é o atendimento automatizado. Façam mais um teste aí. Experimentem. Digitem lá nesse WhatsApp também, hashtag teste, e vejam o que acontece. Tá indo? O que é que está acontecendo? Ele está interagindo comigo. Isso. Não, é para digitar em qual WhatsApp? No da Pacto, que você recebeu o link do treinamento. Certo.
É impressionante a ferramenta. Já me pede em casamento. Gente, e Perfeito. vocês acreditam que esse fluxo aí que vocês estão interagindo é muito simples de criar, não precisa mágica, não precisa de faculdade, não precisa de curso do Senac, nem nada. É bem simples. Inclusive o texto que está vindo é aquele texto que você tinha falado Pronto, sobre a Jatiuca. pronto, olha aí, tá vendo? Ele pode mandar gravado também, Pode, uma áudio, mensagem. pode. Tá, Você pode gravar áudio, pode colocar foto, documento, arquivos de vídeo. Estão testando aí. É um espetáculo. Maravilha. Muito bom. Essa segunda, vamos lá. A primeira ferramenta que eu mostrei é o Chat Center. E o Chat Center, ele funciona como se fosse o WhatsApp, só que ele tem ferramentas de disparo em massa, de agendamentos de mensagem. Ele funciona como o seu CRM, tá? Essa ferramenta de fazer o fluxo de atendimento já é uma outra ferramenta que trabalha junto com essa, que chama SendFlux. É a mesma empresa, só que são serviços diferentes, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o SendFlux. Ó. Inclusive, gente, o SendFlux, você consegue, para quem trabalha com anúncios, é bem interessante porque ele consegue direcionar de onde está vindo os anúncios. Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Isso aqui é desenhado de modo que você puxa os bloquinhos e configura as mensagens, tá? Por exemplo, aqui tem o início, né? Eu dei um comando, não foi, que vocês colocaram lá, hashtag teste, que foi a palavra-chave para iniciar esse fluxo, mas tem diversas formas de acionar o fluxo, tá? Bom, aí aqui eu vim, ó, e configurei o texto, ó. Como é que eu faço isso? É só puxando os bloquinhos e colocando. Então, eu tenho um bloco de texto. Gente, eu estou só dando uma pincelada aqui. Se vocês quiserem, em outro momento, a gente se reúne e aí eu falo só sobre as ferramentas, tá? Seria bom. Se tiver interesse, a gente monta a turma e faz, tá? Tudo pela Pacto, patrocinado pela Pacto. Ó, foi o que eu fiz aqui. Puxei os bloquinhos, ó. Aqui é um bloco de texto. Aqui é um bloco onde você consegue pegar o texto e puxar o nome da pessoa, e aqui ele já responde com o nome. Aqui, ó, eu tenho as opções. O que é que você quer fazer? Algo para investir, algo para morar, estou vendo as possibilidades. E cada uma das respostas, ele vai direcionar para um fluxo diferente. Tá vendo? Conforme você vai interagindo durante o fluxo, ele vai entrando na resposta conforme foi respondido, né? Conforme a opção que foi dada como resposta. Ai. Pronto, ele começa assim: olá, que bom ter você aqui. Eu sou o Atlas, especialista no Trend Studios, empreendimento de sucesso de vendas do bairro Jatiuca, em Maceió. Aí ele puxou para um bloquinho aqui, ó. Tá vendo que ele está interagindo com o Chat Center? Aqui eu disse, olha, quando a pessoa entrar nesse fluxo aqui, direcione ele para o meu Chat Center para uma lista de clientes que eu chamei teste 1. Pode ser que não fique tão claro para você agora, mas você vai entender daqui a pouquinho. Todo mundo que entrou aqui na hashtag teste, se você olhar, ó, veio para cá. Vocês estão vendo aqui, ó, teste 1. Tô. Pronto, todo mundo que entrou nesse fluxo caiu aqui. Então, eu sei exatamente quem foi que testou a ferramenta. Cadê eu aí? Quem foi que interagiu comigo, tá? Inclusive, aqui, ó, tá vendo que alguns colocaram e tá aparecendo um pontinho laranja? Certamente é porque é para investimento, quer ver? Isso.
Eu posso filtrar aqui, ó. Quero ver só quem é para investimento, ó. Então, esses aqui todos responderam que estão interessados em investimento. Eu quero saber quem é que está interessado em moradia. Só que lá no meu fluxo, ninguém respondeu. Só que lá no meu fluxo eu configuro tudo isso, Uhum. tá? Legal. Ele entra nessas caixinhas. E ele vai, isso. Então, assim, hoje, além do básico, que é o quê? Você saber que venda é um processo, que esse processo, para você, de fato, é um processo, e para o cliente é a experiência, você tem que aliar todos esses conhecimentos que você tem a respeito do empreendimento, as objeções, conhecer, além das características, né, que o empreendimento vai ter, e aí, por fim, utilizar ferramentas que vão auxiliar você a ser mais produtivo, né? O chat center, que é esse do WhatsApp, o centro de fluxo, que é essa criação de fluxo, para quem tem uma rotina muito grande de atendimento, é interessante ter também, tá? E essas ferramentas, pessoal, elas só vão fazer com que a gente consiga ter, de fato, mais produtividade, atender melhor o cliente. Você vai fazer com que o seu dia renda mais também, certo? E aí, deixa eu parar aqui. Aí são duas ferramentas, então, né? São duas ferramentas, mas elas trabalham em conjunto, tá? Certo. Mas quando você compra uma, vem a outra? Não, você pode... Poxa, minha gata tá ali. Eu tô vendo a gata ali no canto. O chat center, ela funciona individualmente. E o centro de fluxo também funciona individualmente. Só que é muito bom você trabalhar com as duas de maneira unidas, certo? Certo. Gente, eu não tenho vínculo com a empresa, tá? Não sou funcionária da empresa. Estou mostrando a vocês que tem uma possibilidade interessante de vocês colocarem essas ferramentas para trabalhar para você, tá? O valor da ferramenta, Rafael, o Chat Center, ele é 89 por mês, tá? Mas eu vou trazer para vocês um cupom de desconto. Ele tem um período de teste, se eu não me engano, são 3 dias que você pode ficar mexendo na ferramenta. E eu consegui um cupom de desconto para que vocês coloquem e tenham um abatimento. Eu não sei se esse abatimento vai ser na primeira mensalidade ou se vai valer para todos. Aí realmente não ficou claro para mim isso. E o Sendiflux, ele é um pouquinho mais caro, acho que é 97. Só que assim, se você tem um fluxo de atendimento muito grande, se você precisa fazer com que as ferramentas trabalhem para você ganhar produtividade. Lá vai minha. É isso, hein? Graça, você quer falar, Graça? Não sei se ela está aqui ainda. Graça Montenegro, estava com a mão levantada aqui, eu não tinha visto. Não sei se ela está aqui ainda, se já saiu. Enfim, eu particularmente, eu trabalho sozinha hoje. Eu tenho uma pessoa, uma assistente para mim, mas é para outro tipo de serviço. Então, eu trabalho com o Chat Center, eu trabalho para mim com o Sendiflux, eu trabalho com inteligência artificial também, que se vocês quiserem, a gente pode criar um outro encontro só para falar de IA também, que eu gosto muito dessa área. E usar essas ferramentas para que vocês, de fato, consigam ter rendimento, ter qualidade no atendimento, fazer com que o cliente confie mais em você, que você tenha um agendamento, um atendimento mais ágil, e outra, você não se perca, que eu acho que o grande problema das pessoas hoje que trabalham com corretagem de imóveis é se perder, não saber o que é que tem para fazer hoje. Aí vai vivendo um dia de cada vez, sem planejamento, e assim vai, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? E aí, para as ferramentas, para o Chat Center, tem um cupom. Eu vou mandar tudo para vocês por escrito, tá, gente? Tá. O cupom, que é o Trend 10. E para esse cupom valer, vocês têm que entrar no link de cadastro que eu vou mandar, tá? E também tem uma outra coisa que eu quero mostrar a vocês, que é uma palestra que vai ter aqui, deixa eu abrir aqui o folder. Tem uma palestra, não sei se vocês conhecem aqui,
a Bel Alvi. Bel Alvi, eu vou dizer a vocês assim, como parceira mesmo. Ela é minha parceira em uns projetos, mas depois que eu passei a estudar depois que eu passei a estudar os conhecimentos que a Bel ela trouxe, o meu modo de ver meu negócio, ele mudou consideravelmente. Em que sentido, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa ferramenta. Só um momento. Aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, gente. Não vão embora, por favor. Temos ainda 12 minutos. Se meu computador me ajudasse, seria ótimo. Abrir. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, tá? Ó. Estão vendo aí na minha tela? Deixa eu ver como é que vocês... Pronto. Tá partida, né? A imagem. Pronto, agora abriu. A Bel Alvi, ela é uma especialista em filosofia Disney de gestão. O que é isso? Ela é licenciada e a única alagoana que é, como é que se fala, meu Deus? Tem um nomezinho, certificada. É a única alagoana certificada para falar sobre a metodologia Disney de gestão. E vai ter uma palestra chamada Entender para Atender. Eu já fiz, sem mentira nenhuma, já fui a uns 15 eventos da Bel, e toda vez que eu vou, parece que eu estou indo para um evento diferente, porque cada vez que você vai, você escuta as coisas que ela fala de uma maneira diferente. E ela acabou de voltar dos Estados Unidos, e ela fez lá uma imersão, onde ela traz, né, as experiências que ela tem nos parques da Disney, e como que você pode aplicar essas experiências no teu negócio. Aí você pensa, poxa, Natália, mas meu negócio é imóvel, não tem nada a ver com Disney, mas a filosofia Disney de gestão, né, que é a gestologia, é o que vai fazer essa diferença na vida de vocês. Então, quem puder fazer esse treinamento, vá, é muito bom. E ela também, eu falei com ela hoje e pedi para ela dar um cupom de desconto, e ela também nos franqueou o desconto para esse evento que vai ser agora dia 22, e eu vou estar lá também, como aluna, porque eu não perco nada que a Bel faz, e ela está com um desconto aqui, Corretor Pacto. Agora tem um detalhe, só vale até amanhã, esse desconto aqui da palestra. Então, quem puder participar e tiver interesse, eu vou mandar para vocês todos esses materiais, deixa eu voltar aqui. Eu vou mandar para vocês todos esses materiais, vou mandar para vocês todos esses links que a gente viu hoje, tá? E o que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente tem aí 5 minutinhos para um feedback, caso vocês queiram falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Estou aqui à disposição para vocês nesse tempo. Fiquem à vontade. Eu tive problema na conexão, mas o que eu peguei foi de muita importância. Não estou ouvindo. Eu tive problema na minha conexão, certo? Mas tudo que eu peguei, tudo que eu consegui acompanhar, para mim foi perfeito. Ai, que bom, maravilha. Natália, eu gostaria de dar um feedback para você de agradecimento. Eu achei assim, muito bacana a sua apresentação. Você é uma pessoa também muito, muito humilde, uma pessoa muito com a literatura, uma didática muito fácil para a gente que é corretor. E uma disponibilidade imensa que você está colocando aí para apresentar para a gente ferramentas que venham trazer para potencializar as nossas vendas. Eu queria agradecer a você. Obrigada, Maurício. Eu espero realmente conhecer vocês, todos vocês aí em algum momento presencialmente. Estarei nesse evento aí. Deixa eu ver quem está levantando a mão aqui. Adilson. Isso, só dar com minha contribuição aqui também, agradecer, né? Por esse momento você está disponibilizando aí o seu tempo, que é o que a gente hoje não consegue parar sempre para estar
estudando, se capacitando, que é importante, a gente deveria tirar esse tempinho sempre na nossa agenda para estar se capacitando, e agradecer a você pela disponibilidade e mostrar as ferramentas, mostrar esse conteúdo aí, só enriquece a nossa profissão, e que possamos, né, nos encontrar novamente com mais treinamentos, com mais tempo para a gente entrar a fundo aí nesse processo que você está montando para a Pacto, e que possamos realmente utilizar, não só ter essa aula, mas que possamos utilizar essas ferramentas. Isso. Eu fico muito Pois feliz é. com... Pode falar. Agradecer a você pelo tempo que você disponibilizou e agradecer a Pacto, né? Por estar abraçando a nossa classe aí, que a gente sabe que é muito importante a gente ser as construtoras estarem próximas da gente. Isso nos valoriza muito e valoriza também os produtos dela. Exatamente, e a intenção que a Pacto tem realmente é estreitar esses laços com vocês e dar esse suporte que vocês realmente... Na verdade, vocês são os clientes da Pacto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com vocês também, tem que dar esse suporte. E enquanto a gente estiver em parceria com a Pacto, eu vou estar disponível aqui para vocês, tá bom? Se for do interesse, a gente faz um outro treinamento com outra temática, pode ser até a ferramenta mesmo, workshop mais prático, né? Com a ferramenta Você já tem uma data para esse próximo encontro? Não, já quer marcar a data, homem? Sim, sim. Pelo sucesso desse, já poderia marcar já o próximo. Eita, coisa boa. Então, a gente vai discutir aqui um momento. Ferramenta inteligência artificial. Pronto. Vou trabalhar nessa ideia, vou conversar com o Carlos e com a Júlia. Positivo. E aí a gente coloca essa ideia para frente. Aí, quem sabe aí um encontro por mês não ficaria legal? Seria legal, seria legal. Um por mês não é tanto compromisso assim, né? Que um por semana é demais. Tá de bom tamanho. Maravilha, então, pessoal. Obrigada. Ó, eu não vou enviar agora, tá? Mas amanhã posso enviar os links agora para vocês. Da inscrição, os materiais também, ou preferem amanhã? Rapidinho. Na verdade, pode ser amanhã para mim. Melhor amanhã, né? Porque essa hora está todo mundo já... da Pacto ou o seu pessoal, como é? Eu vou conversar com a Júlia e ver se a gente manda de lá o material ou se manda do meu mesmo. Tanto faz, tá? Nos contatos, nos materiais desse último, eu vou colocar o meu contato, aí quem quiser fazer contato comigo também fica à disposição. Tá certo? Tá. Ó, pessoal, inclusive, quem achar depois que precisa de uma coisa mais direcionada, um treinamento para em company, em grupo, a gente pode conversar também. Fiquem à vontade, tá certo? Isso aqui... Muito obrigado, viu? Parabéns para você. Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jorge Júnior. E qualquer coisa eu vou entrar em contato contigo para lhe perturbar pessoalmente. Estou à disposição, Deus te abençoe. gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, boa noite. Natália, faz um teste aí. Manda uns 20 leads para mim aí, do treino, para a gente fazer um teste. Mando, vou falar com o Cássio que eu mando mesmo. Tá, João, Valeu, então. obrigado por tudo, viu, Natália? Até mais, gente. Tchau. Tchau.